Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu sou o professor Anderson Santos, isso mesmo, e nós somos da família Instituto Ministrando para Transformar Vidas, essa escola que tem revolucionado aí com seus métodos e tem abençoado muitas vidas, tá bom? Eu sei que tem muita gente que já nos acompanha, já é o nosso aluno, tá? Já assiste no canal, mas hoje eu estou aqui para te mostrar, para apresentar para você uma novidade, algo que vai ser bênção para a tua vida. É novidade no canal, né? Mas na verdade é um curso que o Instituto Ministrando para Transformar a Vida tem há pelo menos aí há quase 5 anos, que vidas têm sido edificadas através desse curso. E hoje eu vou te apresentar esse curso e não só apresentar os módulos que nós temos, mas também já trazer uma aula para você, tá bom? Uma aula que vai impactar a sua vida, tá? Mas antes de nós começarmos aí com a nossa aula, deixa eu te apresentar. Bom, na verdade, nós chamamos ele de CPO, né? Eu estou aqui até com o meu crachazinho aqui. O que é o CPO? É um curso preparatório para obreiros. Mas a verdade não se limita ao obreiro, né? Todo aquele que quer crescer na graça, no conhecimento de Deus, porque é um curso que vai falar do desenvolvimento pessoal, isso mesmo. Nós vamos trabalhar muitas áreas da nossa vida, como área financeira, áreas emocionais, relacionamento, gestão de papéis. Então, esse curso, eu tenho testemunho de muitos alunos nossos que fizeram esse curso, né, que na verdade eles começaram a desenvolver dentro da sua empresa e alguns se destacaram, outros até foram elogiados, enfim, Deus tem aberto portas, tá bom? Deixa eu te apresentar aqui o nosso material. Então nós temos aqui um primeiro módulo, o obreiro e os desafios do século 21, tá vendo aí, ó? O obreiro e os desafios do século 21. Irmãos, aqui nós abordamos a visão, muitas áreas, né? Como você se posicionar como obreiro, a postura que você precisa ter, as crises, né, que nós enfrentamos, crises no ministério. Eu tenho um outro módulo aqui também, eu estou sendo bem rápido, porque eu quero entrar logo no assunto da aula hoje, solidificando a liderança cristã. Olha que benção. Solidificando a liderança cristã. Quando a gente manda esse curso para você, ele vai completinho, né? Ele vai um kit, tá vendo? Você tem aqui um caderno de anotações, você tem aqui o seu crachá, é um kit completo, que na verdade, se você quiser entrar em contato conosco, eu deixo na descrição do vídeo, nós vamos aí na tua igreja, nós vamos essa palestra, é um curso, a gente combina aí quantas horas de curso você quer. Vai ser bênção para a tua vida, as vidas vão ser edificadas, muitos ministérios têm sido edificados e o nome de Deus tem sido glorificado. Meu irmão, traz um crescimento mesmo. Um outro módulo que nós temos é edificando uma liderança saudável. É impressionante, queridos, como as pessoas estão na igreja tratando de pessoas, mas na verdade elas estão enfermas, né? E nesse módulo nós falamos sobre crise existencial, falamos sobre gestão de papéis, bases do planejamento, vida financeira, isso mesmo, vida financeira, que é a ideia, né, de que na verdade nós estamos... Eu até conversava com a minha esposa, nós estávamos meditando num texto, né? Ela veio comentar comigo que na verdade Deus é uma fonte, e aí nós cavamos para nós cisternas rachadas, né? Que aí vaza, por mais que você tenta juntar, e vai vazando, e você esquece de que Deus é a fonte, tá bom? E aí nós temos também um outro módulo, que é vivendo uma vida com Deus e encontrando cura para a alma. Olha aí. Vivendo uma vida com Deus e encontrando cura para a alma. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu tenho uma aula, só uma primeira aula assim, mas é muito forte, tá bom? Então eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Se você quiser levar esse curso para a tua igreja, entre em contato conosco, meu irmão, material didático incluso. A gente marca um dia, vai ser 1 ou 2 dias assim de um encontro assim maravilhoso, onde as vidas vão ser transformadas mesmo pelo poder de Deus, vão receber ferramentas para desenvolver um bom trabalho, isso mesmo, para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pastor, é muito difícil levar esse curso para a minha igreja? É fácil, tá bom? Então eu vou deixar na descrição do vídeo o nosso telefone, manda um zap para nós,
a gente combina, vai ser bênção, você vai ver que você vai ser edificado. Você vai ver todo mundo lá no dia, lá, com seu crachá bonitinho, material didático na mão, e crescendo para a glória de Deus, tá bom? Um dia de comunhão, 2 dias, não é o nosso encontro, é um simpósio, né? Mas você sai de lá impactado, irmão, com ferramentas para que você possa crescer, desenvolver a sua liderança, desenvolver os seus obreiros, os seus membros, para que as pessoas saiam dali e sejam uma igreja, como a palavra diz, o eclésia, tirados para fora, fazendo a diferença dentro das empresas, da faculdade, fazendo a diferença dentro de casa. Vai ser bênção, tá bom? Eu conto com você, tá bom? Entre em contato conosco, você vai ver que vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Vamos então falar da aula. Então eu quero lhe apresentar. Vamos lá, então, vivendo uma vida com Deus e encontrando cura para a alma. Então nós vamos falar desse módulo hoje. Vai ser bênção demais. Fica comigo até o final dessa aula, não desliga. Se você precisar sair, fazer alguma coisa, dá uma pausa. Depois você volta e retoma a aula, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá bom? Eu já estou posicionado, nós vamos trabalhar aqui com o slide, que é melhor para você visualizar, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica comigo, vamos falar com Deus antes de nós começarmos a nossa aula. Senhor Deus e Pai, eu quero pedir a tua bênção, quero pedir a tua graça. Pai, que o teu nome seja glorificado através dessa aula. Meu irmão, a minha irmã que me ouve, que o Senhor possa alcançá-lo e tocá-lo pelo poder do teu Espírito Santo. Fala conosco para a glória do teu nome. Amém e amém. Posso ouvir um amém aí? Fala um amém aí. Isso, selou. Vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Lembrando que se você quiser mandar esse vídeo para alguém, fica à vontade, tá bom? Nosso propósito é divulgar o reino de Deus, que vidas sejam transformadas. E os testemunhos que nós recebemos nos dá alegria, não só a mim, mas toda a minha casa, em saber que nós estamos sendo útil para a glória de Deus. Vamos lá? Então, saio da frente e começa aqui a nossa aula. Então, o nosso tema de hoje é: Deus me fez com um propósito. Tá vendo aí? Deus me fez com um propósito. A grande questão aqui, eu faço uma pergunta para você. O que é propósito? Hoje se fala muito de propósito, mas você já parou para se perguntar o que é o propósito? O que seria um propósito? Vamos lá, vamos tentar entender isso? Então o tema da nossa aula hoje é: Deus me fez com um propósito. O que é propósito? O que será um propósito? Pensa aí, fala aí comigo. Bom, talvez você diz: propósito é uma meta, um objetivo. Caminha em todas essas áreas. Propósito é uma direção, eu quero ir naquela direção, naquele propósito. Faz sentido também, não deixa de ser. Mas eu quero trazer a essência para você do que é propósito, e de uma maneira bem simples, tá bom? De uma maneira bem simples mesmo, eu quero pensar com você o que é o propósito. Vamos lá? Bom, vamos lá, o que é o propósito? Olha, simples, ó. Propósito é a razão pela qual algo existe. O que é um propósito? Propósito é a razão pela qual algo existe. Bom, vamos pensar aqui comigo. Isso aqui é uma faca. Qual é o propósito da faca? Aí você me responde: cortar. Verdade. A questão é: você usa a faca para um outro propósito, na qual não seja o propósito pela qual ela foi criada? E eu tenho certeza que sim. Você usa muitas das vezes uma faca como chave de fenda, você usa uma faca para abrir uma lata, ela não é um abridor, mas você usa ela para abrir uma lata, você usa a faca até mesmo para comer, lembra quando você corta lá a manga, o melão, espeta ele, ou até mesmo o queijo, você come, não é verdade? Então a questão é a seguinte: o propósito pela qual ela existe é cortar. Quem a criou para cortar. A grande questão é que nós usamos ela fora do seu propósito. Aí você diz assim: professor, pode? Eu lhe digo que pode, mas tudo aquilo que está sendo usado fora do seu propósito corre o risco de dar
errado. Opa, você já está começando a entender? O Espírito Santo de Deus está falando com você? Eu creio que está. Porque tudo aquilo que está sendo usado fora do propósito corre o risco de dar errado. Bom, então eu preciso começar a compreender que tudo exige um propósito, e o propósito é a razão pela qual algo existe. E se eu usar este algo fora do seu propósito, ele pode ter até um efeito, eu posso até usá-lo. Mas a questão é, será que ele vai ser pleno quando está sendo usado fora do seu propósito? Você já pegou? Você é inteligente, eu sei que você já está pegando. Deus está falando contigo. Vamos olhar um outro objeto aqui? Vamos lá. Vamos lá, isso aqui é uma cadeira. Qual é o propósito da cadeira? Ela foi criada para sentar. Isso mesmo, o propósito é a razão pela qual algo existe. Ou seja, se a cadeira foi feita para sentar, logo, esse é o objetivo dela, esse é o propósito da sua existência. Mas eu lhe faço uma pergunta à luz da primeira pergunta que eu fiz. Ela é usada fora do seu propósito? E você diz sim. Por quê? Porque você usa ela como escada, você usa ela, sobe nela para limpar o armário, para limpar o guarda-roupa, para trocar a lâmpada. Enfim, nós usamos as cadeiras para muitas coisas, fora do seu propósito, que é sentar. Pensando assim, como eu já tenho dito, corre o risco de dar errado, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ela não foi feita para subir em cima. Então ela pode cair. Lembra que eu lhe disse que tudo que está fora do seu propósito corre o risco de dar errado? Vamos lá, um outro objetivo, um outro objeto aqui, um outro exemplo. Isso aqui são remédios, tá bom? Qual é o propósito do remédio? Qual é o propósito pela qual ele foi criado? Bom, em tese, o propósito pela qual ele foi criado é para curar. O remédio foi criado, foi feito para curar. A pergunta que eu lhe faço é, ele é usado fora do seu propósito? Sim. E quando usado fora do seu propósito é perigoso. Por quê? Porque ao invés de curar, ele pode matar. Infelizmente, existem pessoas que fazem uso do remédio para tirar a própria vida. Outros, porque ouviram falar que determinado remédio faz perder peso, então pensam que está trazendo benefício para a sua saúde, quando, na verdade, o que está acontecendo? Ele e ela está sendo prejudicada. Por quê? Porque existem os efeitos colaterais. Então é isso que eu quero chamar a tua atenção. Ou seja, tudo aquilo que está fora do propósito corre o risco de dar errado. Repete essa frase comigo. O que está fora do propósito, vamos lá. 1, 2, 3. O que está fora do propósito corre o risco de dar errado. Mais uma vez, o que está fora do propósito corre o risco de dar errado. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Por quê? Porque Deus nos fez com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Se eu não estou vivendo o propósito pela qual eu fui criado, se eu não estou vivendo o propósito pela qual eu fui gerado, sabe o que pode acontecer comigo? Eu corro o risco de dar errado. É por isso que muitas das vezes nós questionamos. Meu Deus, mas por que não vai? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tento empreender isso, eu tento correr para cá, correr para lá, e parece que as coisas não acontecem. A pergunta que eu lhe faço é, será que nós estamos dentro do propósito pela qual nós fomos criados? Será que nós estamos vivendo a plenitude de Deus nas nossas vidas? Pensa nisso. Pensa nisso, começa a pensar aí, e aí talvez nós vamos encontrar algumas respostas para os nossos questionamentos, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos lá? Ó, até o veneno, tá vendo? Eu fiz questão de colocar aqui, até o veneno foi feito com um propósito, e o propósito do veneno é matar um inseto, matar a barata, mas muitas das vezes ele é usado fora do seu propósito. E ao invés de matar um inseto, ele é usado para prejudicar a vida de outras pessoas e são usados com outras finalidades. Bom, entendendo qual o propósito de cada um desses objetos aqui citados como exemplo,
eu lhe faço uma pergunta, né? Eu coloquei algumas pessoas aqui. A pergunta é: e qual é o propósito pela qual o ser humano foi criado? Eu sei que não visualizou muito bem aí, mas eu estou lendo para você. Qual o propósito pela qual o ser humano foi criado? Você já se perguntou qual o propósito pela qual você foi criado? Você já fez essa pergunta? Estou falando com você. Você já fez essa pergunta: Senhor, qual o propósito? Por que o Senhor me criou? Qual o propósito do Senhor ter me feito? Você já fez essa pergunta? É para você pensar. Dá uma paradinha e pensa agora. Você fez essa pergunta para você mesmo? Por que você foi criado? Nós nos questionamos, não é verdade? Nós fazemos essa pergunta. Dentro disso eu quero pensar num verso com você, que eu coloquei aqui para você pensar comigo, para você refletir. Vamos lá, vou expor aqui, ó. Olha que interessante. Colossenses 1:16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Romanos 11:36, ó. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Olha que interessante esse texto. Porque nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, Deus é o criador de todas as coisas. A grande questão, irmão, é que descobrir o propósito da nossa vida é algo que tem inquietado muita gente, né? Nós ficamos nos questionando: meu Deus, qual é o propósito da minha existência? Por que o Senhor me fez? O que eu devo fazer? Aonde eu devo agir? E nós precisamos estar atentos a algo, que, irmão? Que na verdade, veja bem, Deus, quando Ele nos criou, Ele já tinha um propósito específico para cada um de nós. A grande questão, ó, e eu vou até colocar aqui para você ver, ó, entender o propósito da vida é muito maior, irmão, do que a nossa carreira, é muito maior do que a nossa realização pessoal, é muito maior do que os nossos sonhos, é muito maior do que as nossas ambições. Então, o primeiro tema, essa primeira aula, nós vamos abordar esse capítulo aqui, e nós precisamos entender, irmãos, que descobrir o propósito de Deus para a nossa vida, ele é muito maior do que eu mesmo. Então, eu preciso entender que, na verdade, eu não sou o foco, ou seja, você não é o foco. Tudo começa em Deus. Então, por que tudo começa em Deus? Porque foi Deus que lhe criou, porque foi Deus que lhe fez. Então, meu irmão, para você começar a desenvolver, você precisa entender uma coisa: eu não sou o foco. Por quê? Porque foi Deus que me fez. Então, se Ele me fez, lembra do exemplo da cadeira, da faca, do remédio? Quem o criou, todos aqueles objetos, criou com um objetivo, criou com um propósito. Então, eu preciso começar a entender o seguinte: peraí, para descobrir o propósito da minha existência, para descobrir o propósito da minha vida, eu preciso entender que eu não sou foco. Então, é o momento das minhas ambições, dos meus sonhos, dos meus desejos serem deixados um pouco de lado. E talvez isso vai soar muito estranho para você nos dias em que nós estamos vivendo. Não quer dizer que você não tem que sonhar, não tem que se preparar, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: que se você entender o propósito pela qual você foi criado, você vai começar a ser específico. Você vai começar a trabalhar e reunir os seus esforços numa direção que vai dar resultado. Por quê? Porque na verdade foi para isso que você foi criado. Então, na verdade, os resultados vão começar a vir a partir do momento que você começar a entender e viver o seu propósito. Deu para pegar o raciocínio? Deu, porque eu sei que você é inteligente, você tem a mente de Cristo, você foi iluminado por Deus, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui no nosso estudo, vamos lá. Então nós precisamos entender uma coisa. Algumas perguntas, né, que nós fazemos para nós mesmos,
o que eu quero ser, o que devo fazer com a minha vida, quais são os meus objetivos, quais são os meus sonhos para o futuro, nós precisamos entender uma coisa, que concentrar tudo em nós não vai ajudar a descobrir qual é o nosso propósito. Por quê, irmão? Porque quando nós concentramos tudo em nós, muitas das vezes nós desprezamos as capacidades e habilidades que Deus nos deu, ou seja, cada um de nós tem habilidades próprias. Será que você já fez a pergunta, né? Por que eu faço o que faço? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Por que eu faço o que eu faço? E quando eu digo eu faço o que eu faço, eu não estou dizendo de alguém que já se destacou na carreira profissional, de alguém que já empreende, de alguém que já... Não. Vamos começar de baixo, vamos começar, parece um contrassenso, né? Começar do início. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta pensar já do meio, vamos começar lá atrás. Por exemplo, você percebeu que você tem habilidades que outros não têm? Deixa eu usar uma coisa simples do dia a dia. Alguns irmãos nunca trabalharam como um pedreiro, né? Nunca trabalharam como um marceneiro, mas tem uma habilidade com as mãos, né? Eles na verdade desenvolvem e levantam paredes sem nunca ter feito um curso, sem nunca ter trabalhado na área. Parece que ele tem uma habilidade para trabalhar com as mãos, né? Ele consegue mexer com instalações, é claro, tem que tomar cuidado, né? Toda a ideia do risco, né? A perigosidade no trabalho, a gente precisa tomar cuidado com isso, segurança no trabalho, em tudo que vai fazer. Mas eu quero chamar a tua atenção que existem pessoas que de fato, embora não tenham estudado em determinada área, não tenham feito tal curso, mas é alguém que se desenvolve, se dá muito bem. Pessoas que têm, né, conseguem fazer uma manutenção sem mesmo ter estudado, né, aquilo, e tem uma habilidade própria para aquilo. Outros desenvolvem outra área, nunca fez um curso de culinária, nunca estudou numa escola de culinária, mas tem uma mão para cozinhar fora de sério. Enfim, habilidades que são próprias de cada um, né? Outros, por exemplo, têm uma facilidade em falar em público, desenvolver. Alguns tremem, então ele constrói uma casa sem nunca ter estudado, mas coloca ele para falar em público, ele vai travar. Então cada um tem as suas áreas específicas, e isso, quem sabe, não está ligado ao propósito pela qual você foi criado. Deus te deu um temperamento próprio, Deus te criou com habilidades próprias. Isso por quê? Para que você viva o objetivo e o propósito dele, pela qual ele te colocou aqui nesse planeta. Pensando assim, nós começamos a desenvolver isso mesmo. Por exemplo, irmãos, graças a Deus eu tenho feito esse trabalho, a gente dá aula, dá palestra, faz encontro de casais, seminários, enfim, temos trabalhado em muitas áreas no reino de Deus. Mas vou revelar um segredo meu aqui, tá? Vou revelar um segredo meu para você. Não me peça para desmontar algo, porque desmontar eu desmonto. Eu só não sei se eu vou conseguir montar, é verdade. Eu tenho algumas experiências aqui em casa. Se a minha esposa estivesse aqui agora, ela compartilharia com você, não um testemunho, mas eu chamaria de um testemunho. Já ouviu falar de testemunho? Aquele que em vez de nos trazer alegria, traz tristeza, É verdade. Eu lembro que nós tínhamos aqui uma batedeira, né? E a minha esposa falou para mim assim, olha, eu tô achando o motor dessa batedeira um pouco fraco, né? Tá um pouquinho fraco. E eu, por ouvir algumas coisas, ouvi de alguns amigos falar, e eu falei, não, deixa eu abrir ela aqui, que eu acho que é tal coisa. E ela olhou para mim e disse assim, você tem certeza? Você tem certeza? Disse, não, deixa comigo. Cada um fique no propósito pela qual foi chamado. E aí o que eu fiz? Eu fui e abri a bendita do motor da batedeira. Olhei, né? E depois fechei novamente. A grande questão foi que quando a minha esposa veio ao balcão, olhou, encontrou duas molinhas e disse para mim assim, da onde são essas molinhas? Aí eu fiz assim... E a batedeira já estava fechada. Eu ia fazer o teste para ligá-la, para saber se o motor tinha melhorado. Bom, você já sabe o final da história, ou pelo menos você imagina o final da história. E qual é o final da história? Na verdade, a batedeira não funcionou
mais. Isso mesmo, ela não funcionou mais. E aí, meus irmãos, foi algo interessantíssimo. Eu já entendi que, literalmente, o meu propósito não é mexer na área de manutenção de nada. Irmão, sou péssimo. Se você me convidar para ser seu ajudante de pedreiro, você vai ter dor de cabeça. Então, cada um fique na vocação que foi chamado. Mas o que eu quero dizer, independente do que você esteja desenvolvendo, Deus te deu habilidades próprias. E você precisa enxergar que essas habilidades estão alinhadas ao propósito pela qual você foi chamado. Essas habilidades estão alinhadas àquilo que Deus te chamou, àquilo que Deus te escolheu para fazer. Tá pegando a questão aí? Então é importante que você entenda isso. Diante disso, meu irmão, eu coloquei aqui algumas perguntas para nós desenvolvermos o nosso raciocínio e pensarmos um pouquinho para tentar encontrar o propósito pela qual nós fomos gerados. Por quê? Porque Deus nos fez com um propósito. Então, eu vou colocar aqui na tela e você acompanha comigo, tá bom? Vamos lá. Tá aqui a primeira pergunta aqui, ó. Se você tivesse o poder de mudar algo no mundo para melhor, né? O que você mudaria? Você já parou para pensar aí? Se você tivesse esse poder, o que você mudaria no mundo? Se você pudesse e tivesse o poder de mudar algo no mundo para melhor, o que você mudaria? A segunda pergunta é: o que você faz que te energiza e te alimenta de modo que te sacia? O que é isso, irmão? Eu quero dizer assim, o que é que você faz que te alimenta, sabe, que te dá aquele vigor, mesmo que você está cansado, arrebentado, mas quando você está fazendo isso, parece que te dá uma energia, parece que alimenta a tua alma, sabe? Mesmo cansado, você fala assim, cara, eu tenho prazer de fazer o que eu estou fazendo, sabe? Me satisfaz. Talvez você precisa começar a pensar assim. Porque, irmãos, porque tem muita gente que está correndo atrás daquilo que o dinheiro pode dar, o retorno em dinheiro, em espécie. Mas se o dinheiro fosse tudo, se o dinheiro fosse garantia de satisfação de vida plena, muitas pessoas que são milionárias não estariam atentando contra a própria vida, não estariam sofrendo de várias maneiras. Então não é essa a proposta. É claro que aquilo que você faz tem um retorno, e isso é próprio, é bênção de Deus. Se você vai encontrar inúmeras passagens na Bíblia que digna o homem do seu salário, o obreiro do seu salário, então a recompensa pelo trabalho feito, isso é fundamental. Mas eu quero chamar a tua atenção para isso. O que você faz que te alimenta? Pensando nisso, eu lembro de uma passagem onde Jesus, lá João 4, com a mulher samaritana, e é bem legal que os discípulos vão lá comprar comida, Jesus tem um encontro com a mulher, e aí quando eles estão retornando, eles encontram Jesus conversando com aquela mulher, e aí depois eles, porque tem uma série de fatores que envolvem cultural, a mulher samaritana, é mulher, e por aí vai. Não é o nosso foco falar deles hoje, mas só trazer a ideia do que Jesus fala para eles. E aí ele falou, Senhor, você não vai comer? Aí Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Sabe qual que é a ideia? Tipo assim, o que me alimenta é fazer o que eu estou fazendo. O que me satisfaz, o que sacia a minha sede, a minha fome, é viver isso que eu estou vivendo. É isso que eu quero chamar a tua atenção. Querido, você precisa disso. Entender o propósito de Deus para a tua vida e se entregar. É isso que alimenta a minha alma, é isso que me dá energia. Essa é a ideia. Então você precisa começar a pensar nisso. Uma outra pergunta aqui para nós pensarmos, olha que interessante. O que faz você ter prazer em fazer e logra mais êxito? Mesmo que você não receba, ainda tem prazer em fazer. Ou seja, você não está recebendo, cara, mas tudo bem. Mas eu me sinto bem em estar fazendo. Não quer dizer que você não deva receber. E eu não estou dizendo que você... Mas o que eu quero dizer aqui, que a tua motivação maior não é o que você vai ganhar. Não é o dinheiro. Mas é aquilo que Deus tem, aquilo que você faz. O que te faz renunciar ou mesmo se comprometer, independente de você ou dos seus. Por quê, querido? O que faz você se comprometer ou renunciar, independente de você ou dos seus? Sabe por que eu estou lhe dizendo isso?
Porque viver o propósito está ligado a isso. Porque é fácil eu me comprometer por mim. É fácil eu me comprometer pelos meus. Ou mesmo renunciar. Não, não vou por causa disso, porque eu tenho a minha esposa. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é o seguinte. O que faz você se comprometer com algo, ou mesmo você renunciar? É aquilo que você fala assim, cara, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa para realizar, mas eu vou para cima disso aqui. Porque eu não sei, mas isso me arde no peito, me arde no coração, fazer o que eu faço, fazer o que eu estou fazendo. Eu só estou te chamando a atenção para algo, querido. Dê importância aos seus sonhos, dê importância aos seus projetos, mas não esqueça de uma coisa, os teus projetos têm que estar alinhados aquilo que na verdade satisfaz a tua alma. E isso com certeza é uma direção daquilo que Deus está lhe dando. Não é por conta do dinheiro que vai vir para minha mão, não é por conta de quanto eu vou ganhar ou vou ter popularidade, mas é porque me satisfaz, me realiza como pessoa, como ser humano, quando eu entendo que eu fui criado para isso, que Deus me fez com um propósito. Irmão, nós vivemos muitos dias hoje, livros de autoajuda, filmes, que são importantes, frases prontas, mas que não são ruins. Dê importância aos seus sonhos, corra atrás, busque. Irmão, tudo isso é lindo, é maravilhoso, eu ensino isso também. Eu dou aula sobre isso, mas eu quero lhe dizer que você só vai ser pleno quando você estiver vivendo o propósito pela qual você foi gerado. A nossa aula de hoje é você entender, Deus me fez com um propósito. E se você já está entendendo isso, pelo amor de Deus, bate no teu peito e diz assim, Deus me fez com um propósito. Faz isso agora, começa a reagir, levanta a tua cabeça e começa a dizer, Deus me fez com um propósito, Deus me criou com um propósito, você não está aqui por acaso, meu irmão. Deus te trouxe a esse planeta, Deus te colocou na família que colocou, Deus te inseriu na igreja que inseriu, Deus te colocou no meio de uma vizinhança, no meio de um povo, as portas que Ele abriu para você, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Então abre o teu coração, entenda aquilo que Deus tem para você. Você entende isso? Você já está começando a entender? Deus te criou, Deus te fez com um propósito. Glória a Deus. Posso ouvir um amém aí? Então vamos lá, continuando a nossa aulinha aqui. Vamos lá. Coisa tá ficando boa, meu irmão. Bom, primeiro vamos pensar aqui, ó. Deus não é apenas, já até coloquei um desenho bem interessante aqui, ó. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida. Ele é a fonte dela. Portanto, para descobrir o nosso propósito de vida, devemos recorrer à sua palavra, que é o manual de Deus aos homens. A Bíblia diz que muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor. Olha que interessante, Deus é a fonte. Lembra que eu falei? Nós estamos construindo cisternas rachadas e nós, na verdade, precisamos voltar à fonte. Deus é a nossa fonte, Ele não é o ponto de partida, Ele é a fonte dela. Nós viemos de Deus, nós somos gerados em Deus, nós somos criados por Deus, e Deus te criou, Deus te chamou com um propósito. E eu lhe provo, olha esse verso que lindo, meu irmão, olha que maravilhoso, ó. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Olha que grandeza isso. Deus nos criou nele antes da fundação dos séculos do mundo. Mundo nem era mundo e Deus já tinha criado você nele, ou seja, você é um propósito. Você vem de Deus, você é gerado em Deus. Você podia ter dado um glória a Deus aí, você podia ter dado um amém aí na sua casa. Eu estou dizendo que você foi gerado em Deus, você foi criado nele. E aí, irmãos, nós precisamos entender que à luz desse texto, à luz disso que eu te falei, você só descobre o seu propósito. Você precisa se voltar para Cristo. Você precisa voltar a ter uma vida com Ele. Sabe por quê? Porque aí você vai começar a encontrar a sua identidade.
Isso mesmo, a sua identidade, o propósito pela qual você foi gerado. Por quê? Porque Deus é a fonte, então eu preciso me voltar para Deus, eu preciso me voltar para Cristo, entendendo, irmão, que Deus já pensava em mim. Deus já pensava em mim antes mesmo de eu nascer. Deus já pensava em mim. Quer ver? Eu coloco isso aqui para você entender. Deus já pensava em você muito antes de você pensar nele. Deus já pensava em você muito antes de você pensar nele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ou seja, o propósito dele transcende, irmão. Vai antes. Muitas coisas na sua vida você vai poder escolher. Por exemplo, você pode escolher sua carreira, você pode escolher com quem vai casar, o seu cônjuge, você pode escolher os passatempos, você pode escolher muitas coisas na vida. Mas eu tenho que lhe dizer, existe algo que você não pode escolher. E qual é? O seu propósito. Você não pode escolher o seu propósito, não tem como. Aí você vai dizer assim, mas eu tenho livre-arbítrio. Eu sei. Você pode ir para onde você quiser. Só que tem um detalhe, você vai viver e fez muitas coisas. Só que naquele grande dia, nós vamos estar com ele sentado. E ele vai dizer para você assim, você fez muito, você ganhou, você empreendeu, você comprou, você vendeu. Você só não fez algo. Você não viveu o propósito pela qual você foi gerado. Mas como é que eu vou chegar naquele grande dia, querido? Salvação é graça. Não confunde obras com mérito de salvação. Salvação é graça. E você sabe por que nós somos salvos? Pelo sangue de Cristo Jesus que foi derramado naquela cruz. O sangue de Cristo que nos trouxe vida. E vida com abundância. Mas viver o propósito é viver uma vida plena com Deus. Nesse curto espaço de tempo que é a nossa vida. Meu irmão, nós já estamos numa viagem. Tá? Não pensa aí na vida como um ônibus lotado de passageiros, que no próximo ponto vai descer alguém e a gente não sabe quem é. E esse ônibus está indo para uma direção. Eu não sei quem é o próximo que vai descer. Eu não sei quem é o próximo que vai subir. Por quê? Porque existe alguém que está nascendo agora. Crianças estão nascendo e outros estão descendo no ponto de ônibus, ou seja, estão morrendo. Mas entenda uma coisa. Viva o propósito. Nessa viagem, viva o propósito dentro deste ônibus. Viva o propósito pela qual você foi gerado. Pode ganhar, pode comprar, pode vender, pode negociar, mas não esqueça que Deus te colocou nessa terra com um propósito, que Deus te gerou com um propósito. Isso mesmo, meu irmão, eu estou sentindo a presença de Deus para dizer isso para você. Deus te gerou com um propósito. Deus te fez com um propósito. Deus te fez com um propósito. Olha aí, irmãos, eu quero pensar com você algo. Vamos lá. O seu propósito se encaixa em outro propósito superior. Ou seja, Deus, Isaías 43, 7. Deus que te criou, te formou e o fez para a sua glória. Escuta isso, ó. Você não é um acidente. Talvez você está cheio de interrogação, mas eu quero lhe dizer, você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro, um infortúnio. E sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não ter o planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, Deus te aguardava. Ouve isso, meu irmão. Deus já te aguardava. Deus, ele já pensava em você antes mesmo de você existir. Olha que interessante. Verso Salmo 139, 13 a 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Será que você tem dúvida que Deus te criou com um propósito? Você não é um acidente. Diga comigo assim, eu não sou um acidente. Diga, eu não sou um acidente. Deus me fez com um propósito. Vamos lá? Eu não sou um acidente. Deus me fez com um propósito.
Guarda isso no seu coração e se alegra, levanta a tua cabeça. É isso mesmo, levanta a tua cabeça. Quando as pessoas estão doentes, entristecidas, doentes da alma, doentes do seu emocional, mas eu quero lhe dizer que o teu jeitinho de ser, o teu jeito tímido, o teu jeito extrovertido ou introvertido, tem a mão dele. Tem a mão dele, é lógico. Todos nós precisamos ter o nosso temperamento moldado pelo Espírito Santo. Mas eu quero lhe dizer, foi ele que te criou, foi ele que te fez, e ele te fez para a glória dele. Mas aí eu preciso fazer uma pergunta para você. O que dirige a sua vida, irmão? O que dirige a sua vida? Porque às vezes nós pensamos que estamos vivendo por propósito, mas a verdade não estamos. E a pergunta que eu lhe faço nesta aula é: o que dirige a sua vida? O que tem dirigido a sua vida? Pensa comigo, que de fato tem dirigido a sua vida. Olha que interessante, essa é a pergunta. O que dirige a sua vida? O que tem dirigido a sua vida? O que é que você tem vivido nesses últimos dias? O que tem te feito viver? O que tem feito você caminhar? Esse é o propósito, o que dirige a sua vida. Para entender, meu irmão, de fato o que dirige a sua vida, para entender o seu propósito, você precisa entender o que dirige a sua vida. Eu coloquei aqui, olha que interessante, muitos são dirigidos pela culpa. Isso mesmo, Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando-se da vergonha. Permitem que o passado atrapalhe o seu presente, desconstruindo o seu futuro. Mas eu tenho uma palavra para você aqui, Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Talvez você está dirigindo a sua vida pela culpa, pelo remorso. Irmãos, a gente deixa que o passado influencie a nossa vida hoje. E aí, se eu tenho esse excesso de passado, ele é perigoso virar depressão. Então, meu irmão, cuidado, não dirija a sua vida pela culpa, pelo remorso. Porque eu falhei lá atrás, agora eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Meu irmão, Deus tem algo bom para você. Não dirija a sua vida pela culpa. Olha um outro ponto aí que eu quero pensar com você, vamos lá, muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva, né? Algumas pessoas, irmãos, se apegam a esse tipo de sentimento sem jamais superá-los. Ao invés de se reavaliarem, né, se aliviarem por meio do perdão, revivem continuamente esse pensamento. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido do que a pessoa que ofendeu. Eu coloquei aqui, Jó 5:2, o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Ou seja, não adianta você ficar vivendo dirigido pelo ressentimento, e aí ao invés de você se abrir para o novo, você cria muros em volta de si. Não, já fui magoado, não quero me magoar de novo. Eu já fui ferido, não quero me ferir de novo, né? Muitos são dirigidos, irmão, pelo medo. E aí os temores provavelmente são resultado de experiências traumáticas e de expectativas frustradas. Pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque medo supõe castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, é o que João escreve. Não viva, não dirija a sua vida pelo medo, sabe por quê? Porque Deus tem coisa boa para você. A gente fica com medo de se arriscar, medo de ir atrás, mas assim, irmão, Deus te chamou com um propósito. Vai para cima, Deus vai te ajudar. Vai para cima, Deus vai te ajudar. Deus vai abrir portas para você. Deus vai criar situações para te abençoar. Deus vai fazer o impossível e o sobrenatural, porque Ele é um Deus de milagre. Entende esta palavra? Deus está falando com você, meu irmão, querido.
Eu sinto a presença de Deus. É uma aula, é um curso, mas é tão gostoso sentir a presença de Deus. Então, meu irmão, ergue a tua cabeça. Não seja dirigido pela culpa, não seja dirigido pelo ressentimento, não seja dirigido pelo medo, mas seja dirigido pelo propósito pela qual Deus te criou. Deus te fez com um propósito. Acredita nisso. Acredita nisso. Outros têm a vida dirigida, olha aí, meu irmão, vou colocar aqui, ó, pelo materialismo, né? Muitos são dirigidos pelo materialismo, o desejo de adquirir é o único objetivo da sua vida. Algumas pessoas, os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. O dinheiro não passa de uma falsa sensação de segurança. Ou seja, irmão, olha o salmista, o que ele diz. Olha que coisa linda esse salmo, lê comigo. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Quem confia em carros e em cavalo cai, mas quem confia no Senhor está de pé. A nossa segurança é o Senhor. Então não dirija a sua vida pelo materialismo, pelo ter, pelo obter. Não, Deus tem coisa boa para você. A tua segurança está em Deus. Posso ouvir um amém? Perdão, irmão, aqui, se deixar a gente pula aqui, né? Se deixar a gente dá lugar aqui para Deus. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Espero que você esteja sentindo o que eu estou sentindo aqui. Eu tenho certeza que você está. Espero que você esteja mesmo, de verdade, meu irmão. Espero que você esteja sendo impactado, porque eu estou sendo impactado por aquilo que eu estou vivendo aqui nessa aula. Quinto ponto, porque muitos são dirigidos aí pelo que muitos são dirigidos. Olha que interessante, ó. Vamos lá. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Muitas pessoas permitem que as expectativas alheias controlem a sua vida. Alguns são dirigidos pela pressão social do grupo a qual pertencem, sempre preocupado com o que os outros vão pensar. Infelizmente, os que seguem uma multidão quase sempre acabam perdidos nela. Olha que interessante, irmão. Muitos são guiados por essa necessidade de aprovação. Então tudo que eu faço é para saber se as pessoas gostaram ou não. Nós vivemos na era aí da mídia e tal, e assim, os canais eles foram uma bênção, porque você não tem mais aquela ideia da mídia controlada, né? Por exemplo, assim, você consegue expor seu trabalho, como eu estou fazendo agora. Mas deixa eu te dar um conselho aqui, cuidado, porque se você leva a sua vida só pelos likes que alguém vai dar, se isso determina o seu humor, se você vai estar bem ou não, se alguém curtiu a sua foto ou não curtiu, desculpa, talvez você esteja dirigindo a sua vida pela necessidade de aprovação. E aí, você precisa entender uma coisa, não tem como ter todas as chaves para o sucesso, não tem como se ter, mas uma chave para o fracasso é querer agradar a todo mundo. Isso mesmo, não tem como se descobrir todas as chaves para o sucesso, mas uma chave para o fracasso é você querer viver para agradar todo mundo. Então eu tenho uma mensagem de Deus para você. Meu irmão, eu tenho uma mensagem de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque nem Jesus agradou a todos. Se você for olhar na sua última semana, na sua entrada triunfal, quando ele entra, tem uma galera jogando ramos e gritando hosanas, hosanas, aquele que vem, e aquela coisa toda. Mas uma semana depois, essa mesma galera, e muitos deles estavam dizendo, crucifica. E aí Pilatos diz assim, vocês querem Barrabás ou esse Cristo? E a galera está gritando, solta Barrabás e crucifica o Cristo. Ou seja, aquela galera que te dá o like agora, é o que depois de repente vai estar criticando, vai escrever um comentário embaixo lá e você vai ficar chateado, você vai ficar mauzão. Então não guie a sua vida pela necessidade de aprovação das pessoas. Entenda uma coisa, Deus me fez com um propósito, e eu vou viver o propósito pela qual eu fui gerado. Eu vou viver o propósito pela qual Ele me escolheu. E essa é a temática, você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus te fez com um propósito, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar aqui na nossa aula, nós estamos chegando no final, mas eu tenho certeza que Deus está falando com você. Vamos seguir aqui, vamos lá. Vamos lá. Nós vamos trabalhar essa questão agora, irmão. Os benefícios
de se ter uma vida dirigida por propósito. Isso mesmo, os benefícios de se ter uma vida dirigida por propósito. É isso. Os benefícios de ter uma vida dirigida por propósito. Primeiro benefício de ter uma vida dirigida por propósito, queridos, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Olha o que eu coloquei aqui, Jeremias 29:11. Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano, para lhe dar o fim que desejar, ou seja, dar-lhes uma esperança de um futuro. Ou seja, quando eu conheço o propósito de Deus, a minha vida começa a fazer sentido. E eu quero chamar a tua atenção para isso. Conhecer o propósito de Deus faz com que a tua vida tenha sentido. Isso mesmo, irmão. Nós precisamos entender isso. Olha aí, o benefício de ter uma vida dirigida com propósito. Conhecer o propósito de Deus simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz. Sem propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir tempo, empregar os recursos, ou seja, e aí quando isso não acontece, a tendência vai ser a gente tomar decisões com base na circunstância, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Então entender o meu propósito simplifica a minha vida, isso mesmo, vai simplificar a tua vida. Como assim? Você vai começar a ter uma vida plena, de modo que você vai empregar forças e recursos numa direção. E aí começa a acontecer o quê? Os resultados. Isso mesmo. Os resultados começam a vir. Por quê? Porque as suas decisões não são mais tomadas na circunstância. As suas decisões não são mais tomadas na urgência. Porque a ideia é o seguinte, nós sacrificamos no altar a urgência e desprezamos aquilo que é prioridade, aquilo que está ligado ao nosso propósito. Eu não tomo as decisões nas variações de humor. Então, ou seja, eu emprego força, emprego recurso naquilo que é o propósito pela qual eu fui criado, tá bom? Vamos lá, continuando, Conhecer o propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que vocês concentrem todas as suas energias no que é importante. E aí você vai se tornar eficiente e seletivo. Eu coloquei alguns versos, Por essa razão, Efésios 5,17, não vos torneis insensatos, mas entendeis qual é a vontade do Senhor. Filipenses 3, 12 a 14, olha o que Paulo diz. Não digo que eu já tenha obtido, ou seja, que eu já seja perfeito, mas prossigo para se também vou prosseguindo para ver se também poderei alcançar aquilo para que igualmente fui tomado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo, para obter o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Eu não digo que eu já alcancei, mas eu faço um negócio. Eu vou em direção ao alvo. Então, o que ficou, ficou, o que passou, passou. Eu tenho um alvo e eu tenho uma direção. E é isso que eu vou seguir, é atrás disso que eu vou correr. Então percebe os benefícios de ter uma vida dirigida com um propósito? Você está entendendo isso? Bom, vamos lá, continuando. Ainda nós temos mais, quarto ponto. Conhecer o seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo e é estimulante, né? 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois sabem que no Senhor o seu trabalho não é vão, não será inútil. Ou seja, na verdade, meu irmão, quando eu vivo o meu propósito, a minha vida tem motivação, eu entendo pela qual eu existo, né? E o quinto ponto aqui, que conhecer o propósito, irmão, irá prepará-lo para a eternidade. Viver para deixar um legado apenas nessa vida são perspectivas pequenas. Por quê? Porque Deus tem algo eterno. Você foi criado, Deus te gerou com um propósito, Deus te guiou com um propósito, Deus te fez com um propósito. Ou seja, o seu propósito não se resume às coisas dessa vida, não se resume ao que você faz aqui, mas você entende que o teu propósito é eterno. Deus te chamou com um propósito, e o seu propósito ele transcende. Então, meu amado, eu quero dizer isso para você: saia desta aula convicto
que Deus te gerou com um propósito e que tem benefício de viver uma vida direcionada por propósito. Tem benefícios, irmãos, de nós entendermos que Deus nos criou com um propósito, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Do CPO, e eu sempre brinco, curso preparatório para obreiros, mas não se resume aos obreiros, aos membros, a toda igreja, porque você viu aí nessa aula que a gente abre o leque. Mas eu costumo dizer que o CPO, tá vendo aqui o nosso crachá, tá vendo? Ele começa pela oração, isso mesmo, começa pela oração, que é a ideia de nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Tá bom? Meu irmão, espero que você tenha curtido essa aula, que você tenha gostado, que você tenha sido edificado pelo poder de Deus, porque eu fui, e eu tenho certeza que você também foi, tá bom? Então deixa eu te falar, se você quer esse curso na tua igreja, entre em contato conosco, a gente pode fazer um encontro. Normalmente eu tenho ido nas igrejas, né? O pessoal tem feito... faz aquele coffee break, né? A gente dá aquela parada, dá aquela pausa, confraterniza junto, ali toma aquele café gostoso e depois nós voltamos aí um segundo período de palestra e tem sido muito bom. Na igreja a gente desenvolve a dinâmica, aqui na sala de aula, né? Não só na igreja, tá bom? Às vezes na empresa, a gente vai falar também na empresa, você quer fazer uma reunião especial para o teu grupo, aí para a tua célula, vamos marcar. E aí, material didático, tudo incluso, vai ser uma ferramenta que vai te abençoar muito, tá bom? Então, assim, a gente desenvolve dinâmica no espaço físico, é claro, e que é uma aula virtual, não tem como eu fazer essa dinâmica com você. Mas olha, é bênção de Deus, tá bom? Entre em contato conosco, tira suas dúvidas, você vai ver que vai ser bênção. Você vai falar comigo, ou a minha esposa vai te atender e vai ser bênção. Tem toda uma equipe preparada aí para dar toda a estrutura para o teu evento aí, para o teu evento de aprendizado, tá bom? Vai todo mundo aí com um crachazinho, a gente faz uma inscrição, no final tem um certificado de participação, conclusão do módulo. É bênção de Deus, é bênção para o teu ministério, tá bom? Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração, tá bom? Instituto Ministrando para Transformar Vidas. Você que acompanha no canal, então você sabe que nós temos o nosso curso teológico e aí as disciplinas, sistemática, toda aquela linha. E eu apresentei hoje para você que é a novidade no canal, mas não é a novidade do Instituto. Nós estamos aí já há quase 5 anos dando essa capacitação de obreiros, de membros, tá bom? E as pessoas vão crescendo, vão se tornando membros melhores, se tornando funcionários melhores, desenvolvendo, né? Desenvolvendo como ser humano, como pessoa, que é a nossa proposta, tá bom? Foi muito bom ter ficado com você nesse momento, aí nesse período. Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Eu vou começar a trazer as aulas aí para você, tá bom? Mas entre em contato conosco, ao vivo aí, a gente junto aí, tem toda uma dinâmica, a gente faz, é uma coisa muito legal. Vai ser bênção para a tua igreja, vai ser bênção para a tua vida, vai ser bênção para o teu ministério, tá bom? Que Deus te abençoe. Tá bom? Você quer saber de onde eu sou? Tá, então vamos lá. Eu sou da Assembleia de Deus, tá bom? Sirva a Deus na Igreja Assembleia de Deus, tá? Mas nós estamos aqui para falar de Deus, para falar do amor de Deus. Então, irmãos, aonde Deus abrir a porta para nós entrarmos, nós vamos entrar, trazer uma palavra, trazer um trabalho que vai trazer um desenvolvimento e um crescimento para você como ser humano e para que o nome de Deus seja glorificado sobre a tua vida, tá? Que Deus te abençoe, um beijo, um abraço, fica com Deus, até a próxima.